O evangelismo não começa com as nossas ações. Começa por quem nós somos e como vivemos. Ele deveria ser tão natural quanto respirar. Igrejas em lugares difíceis, de Matt McConnell e Mike McKinley, da Fiel Editora. Eu inicio com a seguinte consideração. O livro é mais que um roteiro de como atuar em lugares pobres. Digo isso para que a gente possa começar a falar sobre ele. O que Matt McDonnell e Mike McKinley fazem é apresentar os pressupostos de todo o trabalho envolvendo comunidades carentes, quer em Glasgow, Nova York ou em São Luís do Maranhão. Um dos autores trabalhou lá. Dividido em 3 partes, os autores apresentam o que é o evangelho em lugares difíceis, definindo o que é pobreza, o evangelho necessário e se a doutrina é relevante ou não. Tem muita gente que quando vai trabalhar em periferia acha que tem que limpar essa parte doutrinária de suas mensagens, de suas ações pastorais e trabalhar apenas com coisas simplificadas. E eles falam bastante sobre isso aqui no livro, tá bom? A segunda parte fala das igrejas em lugares difíceis. Ele pontua a dificuldade de trabalhos para eclesiásticos em realidades de pobreza. Ele afirma e valoriza a atuação da igreja local nestes lugares, a importância do evangelismo, a função da pregação nesses locais e a importância de se vincular a pessoa como membro de uma igreja e sujeita a um código de disciplina. E por fim, na terceira parte, eles falam do trabalho em lugares difíceis, né, mostrando a necessidade de preparo e do planejamento, da necessidade de se estar aberto a mudanças, de rever os seus conceitos sobre trabalho social. Por que ler Igrejas em Lugares Difíceis? Eu recomendo a leitura não só para quem trabalha com comunidades em locais pobres, mesmo porque os exemplos que Matt McConnell e Mike McKinley apresentam são muito parecidos com a realidade de muitas igrejas, quer ricas, quer pobres aqui no nosso Brasil. Eu recomendo a leitura para todo cristão, independente de você trabalhar com comunidades ricas ou pobres. Tem aqui alguns princípios que são riquíssimos para nós aplicarmos em nossas igrejas, independente da realidade socioeconômica dela. Mas se você está indo pastorear, trabalhar, se voluntariar numa igreja cuja realidade é uma realidade socioeconômica inferior à sua, compre esse livro e leia. Vale muito a pena. Ele não é distante da realidade brasileira, porque um dos autores trabalhou em São Luís do Maranhão numa realidade de extrema pobreza, né? Um ponto negativo do livro, se a gente pode chamar de ponto negativo, talvez não seja um ponto negativo, mas é a tradução do texto, né? Talvez teria sido mais salutar buscar equivalentes brasileiros para determinados termos, né? Eles usam uns termos como banco de alimentos, né? Eu desconheço essa iniciativa aqui no Brasil, né? Se existem, não são visíveis, né? Isso não prejudica o entendimento, não prejudica a leitura, né? Outro ponto também da tradução são frases, principalmente na última parte, em que a construção ficou confusa, né? Sem, por exemplo, conjugar o verbo conforme o sujeito que foi usado. Mas isso são detalhes de um chato que gosta de observar essas coisas, tá bom? Isso não invalida a leitura do livro. Igrejas em Lugares Difíceis, recomendo demais a leitura.